existem 5 tipos de reunião mediúnica. Vimos isso no março do ano passado. Vou ver de novo, vou ver mais rápido, para a gente poder avançar, que estamos atrasados. Tipos de grupo mediúnico. Primeiro tipo é o grupo da educação mediúnica. O que é um grupo de educação mediúnica? É o grupo onde as pessoas serão educadas. É o primeiro grupo mediúnico, que se permite todo tipo de erro, porque ali é para aprender. Então a gente erra, faz besteira, se atrapalha. O médium vai para a reunião mediúnica, comeu, saiu de casa até a tampa. Aí chega lá, passa mal, vomita, porque passa mal. Isso acontece. Para a educação mediúnica é para a gente aprender. Que o espírito quer puxar a mesa, arranca a toalha de mesa e derruba tudo, quer agredir o doutrinador, o dialogador, né? Isso tudo é educação mediúnica. Um grupo pode ficar em educação mediúnica a vida inteira e nunca avançar. Continuar 40 anos em educação mediúnica, nunca passar disso. Tá? Mas ele pode passar para um outro tipo de reunião. O que é uma boa característica para a gente saber se o grupo é educação mediúnica ou se ele já deu um passo à frente? A natureza do espírito que se comunica. Os espíritos que se comunicam no grupo de educação da mediunidade são espíritos mais simples. Ele está perdido, está na crosta. São entidades assim. Geralmente está na crosta, foi atropelado, não sabe que morreu, não sei o que houve comigo, estou no hospital, ai, minha vida, não sei o que foi que houve, por que está assim? Um que está preso no corpo. É fundamentalmente esse padrão de espíritos que se comunicam. Espíritos que estão numa condição de alienação, sem compreensão. Não são casos complexos. Quando você começa a ter casos complexos, por exemplo, espírito trevoso, não é típico de reunião de educação da mediunidade. Espírito das trevas não é comum. Se começa a ter muito espírito trevoso, a reunião está mudando de perfil. Tá? E essas entidades, elas só vêm quando o grupo já está educado. Enquanto o grupo está se formando, vem só as entidades mais simples, porque o foco não é no espírito, o foco é no médium. O trabalho é que o médium se adeque, e o dialogador também, a como atender essas pessoas. Um outro grupo mediúnico que existe é o grupo de assistência espiritual. Qual é a diferença do grupo de educação da mediunidade para o grupo de assistência espiritual? O grupo de educação da mediunidade, ele é só um grupo em que as pessoas vão e aí vão se aprimorando, vão aprendendo, isso é uma coisa. O grupo de assistência espiritual é o grupo que dá suporte para o trabalho de atendimento espiritual da casa espírita. Quando a senhora Dona Mônica abre um trabalho de atendimento espiritual, com atendimento fraterno, palestra, passe, água fluidificada, que tem aquele trabalho todo, um grupo mediúnico de suporte é criado. Para dar suporte, olha como é diferente, hein? Para dar suporte a esse trabalho. Então, as pessoas que estão em atendimento na casa vão sendo atendidas aqui. Geralmente, não disse sempre, estou falando geralmente, a reunião é no mesmo horário. Então, as pessoas estão vindo para a casa espírita para ouvir a palestra e na outra sala está acontecendo a mediúnica que está atendendo os espíritos que estão vinculados a eles. Percebem a diferença do primeiro trabalho? Porque do primeiro trabalho, nós estávamos ali na autoescola, né? Vai lá, faz aí, agora baliza, beleza, agora vamos treinar, cruzamento, ladeira, não sei o quê. Essa é a educação da mediunidade. Aprender a lidar com ela. No grupo de assistência espiritual, tem que existir um trabalho obrigatoriamente feito com os encarnados. Então, tem um trabalho feito com os encarnados e um trabalho feito com os desencarnados, geralmente simultâneo. Os nomes
Numa casa que precisa, numa casa que presta o serviço de atendimento espiritual, em vários dias da semana. Se ele tiver vários dias na semana, conveniente é que tenha várias reuniões mediúnicas. Tá? Se tiver, o ideal é que tenha. A menos que você tenha uma reunião mediúnica que consiga trazer todo mundo. Só que se você tiver muita gente, vai afunilar e você não vai conseguir atender todo mundo. Até girar o atendimento daquelas situações mais graves, vai demorar muito. Então, o ideal é que tivesse realmente grupos mediúnicos acoplados nos dias de trabalho. Tá? Então, essa é a tarefa de atendimento de assistente espiritual. Viram como é diferente? Terceiro tipo de reunião, chama desobsessão. Cadê? Meu Deus. Desobsessão. O grupo de desobsessão é um grupo que ele está caindo em desuso, porque os grupos de assistência espiritual estão cumprindo esse papel. Então, antigamente, quando eu era menino, a gente tinha educação mediúnica e desobsessão. Então, a educação mediúnica era a educação, e quando as pessoas estavam formadas, criavam o grupo de desobsessão, que era só gente mais antiga, que levava a casos. E o que caracteriza que o grupo é de desobsessão? Porque o que se comunica são obsessores. Por isso que é desobsessão. Então, não é lógico que no grupo de desobsessão apareça um espírito, não sei o que aconteceu comigo. Eu estava no hospital e agora eu estou aqui. Moça, eu não sei o que houve. Esse não é um espírito para desobsessão. Esse é espírito para educação mediúnica. No grupo da desobsessão é só pedreira. São entidades pesadas, obsessores, cruéis, vingadores, planejadores do mal, entidades perversas, espíritos que têm um propósito de destruir o outro. É uma outra conversa. Você vai lidar com entidades muitas vezes cruéis que estão nessa reunião. Veja como muda. E por que então existia antes só esses dois, a educação mediúnica e o grupo de desobsessão. Por quê? Porque nós não tínhamos no passado a ideia dos chamados grupos de atendimento espiritual. Hoje, com os grupos de atendimento espiritual, o que a gente antes chamava de desobsessão está migrando para o grupo de atendimento espiritual. Mas a gente não é difícil encontrar uma casa que diga, não, esse aqui é um grupo de desobsessão. Aí você pergunta, mas você já não tem o grupo de atendimento espiritual? Por que você está com esse outro grupo de desobsessão? Então, aqui são os casos mais graves, a gente traz para cá. Aqui o que a gente traz são poucos casos e são as questões mais graves a gente traz para isso aqui. É uma possibilidade que você tenha um grupo onde os casos mais críticos que o próprio atendimento espiritual está lidando, não, esse aqui nós vamos levar para esse grupo, que é um grupo pequenino, só tem 6 pessoas, o pessoal tem 40, 50 anos de mediunidade, está acostumado a lidar com coisa pesada, vamos trabalhar lá. Então, a grande característica do trabalho de desobsessão é o fato de só lidar com o obsessor, só tem entidade obsessora. No grupo de atendimento espiritual, às vezes você lida com parentes desencarnados que estão vinculados às pessoas. Existem muitos casos no atendimento espiritual que você vai atender uma família e aí você descobre que tem um parente que desencarnou que estava com a doença que a pessoa está demonstrando. Aí na reunião mediúnica a entidade se manifesta, você conversa e ela entende. E aí acaba o processo de perturbação, porque ele não era uma obsessão odiosa, era uma obsessão não odiosa por afinidade, aquela que nasce do afeto entre pessoas e um está perturbado, acaba perturbando o outro, mas ele não quer. Tem vezes que ele nem se manifesta, só dele ir no centro, ele já é acolhido, conversado e a pessoa já volta para casa mudada. Ainda faltam mais 2. Grupo de experimentação, isso aqui hoje no movimento espírita tem pouco, mas ainda existe. Grupos de materialização, de reunião mediúnica científica para anotar fenômenos que acontecem. Isso acontece, isso ainda a gente tem, né?
Conheço alguns grupos no Brasil que funcionam com esse propósito, médiuns de efeitos físicos, e temos os grupos de vibração. Geralmente, esses de vibração, eles não têm vida permanente. Vai acontecer um congresso, cria-se uma reunião mediúnica para vibrar pelo congresso. Aí, quem vai se manifestar? Os obsessores da causa. Aí, 3 meses antes da Comerge, abre-se uma reunião mediúnica de vibração. Aí você fica atendendo as entidades que estão contra o evento. Acabou o evento, o grupo se desfaz. Então, são reuniões de vibração que a gente tem. Diga, meu amigo. Essa qualificação ou sequência? Uhum. Essa sequência, ela é criada pela própria casa espírita, por orientação do mundo espiritual, evidentemente, mas cabe à direção da casa criar esses grupos, por exemplo? Ah, sim, ela tem a liberdade para perceber quando está na hora. Eu diria que a gente faz assim, ó. A gente cria o grupo de educação mediúnica e depois que a gente tem um grupo experiente, a gente abre o trabalho de assistência espiritual para que esse trabalho de assistência espiritual seja suportado por esse grupo mediúnico que está aí. Então, eu crio o trabalho. Ah, mas eu não tenho, eu queria abrir um trabalho de atendimento espiritual, de atendimento fraterno, mas eu não tenho mediúnica na minha casa. Abra e converse com uma casa amiga e diga, vou passar para você os casos para você trabalhar lá. Então, a outra casa dá suporte para você. Isso também é possível. Agora, o importante é a gente não fechar a porta para o atendimento. Essa reunião de assistência espiritual é como se fosse uma reunião de apometria? Não. Não, né? Não. Porque quem vai se manifestar lá é o desencarnado. Repare, digamos que esse aqui seja o salão do trabalho. Este aqui é o salão do trabalho. Eu estou falando com os encarnados. E a reunião mediúnica está atendendo os desencarnados ligados a este grupo aqui. Então, vinculado a ela tem uma entidade, ela vai dar comunicação lá. Mas é a entidade vinculada a ela que vai dar passividade. Não é ela. É a entidade que está vinculada a ela que vai dar passividade. Aí daqui tem um outro espírito ali, ligado a ela, que vai dar passividade. Aí, sei lá, ali, dali de outra pessoa, você tem 6 obsessores dele que vão dar passividade. E assim vai. Aí você vai atendendo as comunicações ligadas a esse grupo. E os outros vão sendo atendidos de forma geral, né? Sem um detalhamento obrigatoriamente da comunicação desses espíritos. Ok? Olha, já deu o nosso horário. Já deu o nosso horário. Eu queria só, sei que o nosso horário já deu, mas eu queria só mostrar isso aqui, vou mostrar rápido, porque a gente já viu isso na última vez, para a gente poder entrar no assunto que nos interessa. Nos grupos mediúnicos eu tenho o dirigente, que é um só, que é a pessoa que coordena o trabalho, é um dirigente. Eu tenho os médiuns dialogadores, que são um ou mais, e podem às vezes ser o mesmo dirigente. Quando o grupo é pequeno, o cara é dirigente e é o dialogador, mas eu posso ter um dirigente e um outro para ser dialogador, ou o dirigente e mais um outro para ser dialogador. Tenho 2 dialogadores, que é o dirigente e um outro que dialoga. Eu posso ter mais de um ou mais. Se for um só, pode até ser o próprio dirigente. Eu tenho os médiuns ostensivos, psicógrafos e psicofônicos, os videntes, que estarão na reunião, tá? Aqui um parênteses sobre médium de vidência. Não se deve permitir que o médium de vidência fique narrando a reunião. Porque às vezes você tem um médium de vidência que ele quer ser só ele na reunião. A reunião começa e ele diz, olha, a reunião começou, tem 3 entidades, tem uma atrás do fulano, que foi um espírito suicida, que ele está querendo isso, ele está interessado, aí ela já aproveita e já dialoga, meu irmão, esteja em paz, e não dá passividade. Aí agora atrás dela tem uma outra entidade que morreu atropelada, essa entidade está assim, e ela precisa de socorro, vamos fazer uma prece por ele. Aí ninguém incorpora.
Porque a pessoa, sozinha, em concert, ela cuida da reunião e faz tudo. Ela vê, ela diz o que é, ela doutrina, ela faz a oração, despacha, e fica todo mundo igual um boneco esperando. A reunião acabou, aí ele vai embora. Pronto. Cuidado para o médium vidente não tomar a reunião. Médiuns de sustentação, que são aqueles que não são ostensivos, entraram no grupo de estudo mediúnico para ver como é que era, não são médiuns ostensivos, eles estão ali para dar suporte, dar um passe, às vezes se tornam depois dialogadores, mas são médiuns para sustentar o trabalho. Geralmente o trabalho de passe é feito por eles. Existem os visitantes, que são a possibilidade de você trazer pessoas de um outro grupo para visitar. Digamos que a gente está querendo montar um grupo mediúnico lá em Itatiaia, e eu não tenho muita experiência, mas lá em Volta Redonda, vamos lá visitar a reunião. Aí você vem, participa de 2, 3 reuniões para ver como é que funciona, para ter uma ideia. E são visitantes, pessoas que visitam para ter um aprendizado, tá bom? A gente não deve franquear para pessoas curiosas. Eu queria muito ver como é que é, só acredito se eu ver, então vai ficar sem acreditar, né? Se eu não for lá, se eu não tiver a chance de ver, eu não acredito, então fique assim mesmo. E existe um outro que chama-se assistência, que é uma galera que vem para ficar assistindo a reunião. Isso existia no passado, hoje não é mais uma prática do movimento espírita. Existem casas que ainda têm esse tipo de prática, mas isso não constitui prática reconhecida como sendo a prática usual do movimento espírita. Não estou querendo criticar quem faça, mas não é o recomendável. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento espiritual, não sabem o que está acontecendo, podem ficar apavoradas, pode dar medo nelas, não é a melhor solução. Nosso objetivo não é fenômeno. Então, se tem alguém com esse interesse, leva para o grupo de estudo, para que a pessoa possa se aprofundar sobre essas questões.